Salve, salve para você que está ligadinho aí no Agora que São Elas, TV aberta, canal 9 da NET, 86 da Vivo, 8 Vivo Fibra, então não tem desculpa, vai lá no site da emissora e assiste ao vivo conosco. Hoje o papo tá para lá de legal, minha praia, network, então não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Sejam todos bem-vindos ao time das mulheres aqui do Agora que São Elas. Ana Minuto, fundadora da Minuto Consultoria e Treinamentos e Consultoria Diversidade, palestrante e ativista social. Graduada em Sistema de Formação e MBA em Gestão de Serviços e TI. Leadership in Promotional Women Political and Economy Empowerment, USA. Mestre em Diversidade, atuou por muitos anos na gestão e implementação de projetos de TI em empresas nacionais e internacionais. Através da associação Fala Negão, Fala Mulher, gerenciou e implementou projetos que atenderam milhares de pessoas em parceria com a Prefeitura de São Paulo, ONU, Unesco, Unicef, OPAS, OMS e UNFPA. Consultora de diversidade que auxilia empresas como Google, PepsiCo, Twitter, DPA, entre outras, a tornarem seus ambientes mais diversos e inclusivos através de palestras, treinamentos e workshops. Recebeu os prêmios Teodosina Ribeiro e Plataforma dos Centros Urbanos Unicef. Cleissan Gisbert, ela é administradora de empresas, advogada, familiarista, palestrante, conciliadora presidente na Comissão de Direito e Sucessões da OAB Tatuapé. Nos quadros semanais conosco serão abordados assuntos que poderão ter ramos do direito envolvido e cotidiano familiar. Conteúdos esses que farão ou irão fazer parte da vida de pessoas em algum momento de seu caminho. O objetivo é trazer informação de forma clara e precisa sobre várias questões que despertará a curiosidade das pessoas que estarão aqui conosco e ajudar os nossos telespectadores. Milene Souza, empreendedora especialista em marketing digital, formada em recursos humanos e pós-graduada em gestão de pessoas. Se especializou em marketing direto. Palestrante e consultora com foco no marketing digital. Como uma verdadeira empreteca e mastermind, não abre mão de um ótimo planejamento para iniciar cada projeto. Pensa em cada detalhe e com muita dedicação. Soraya Mendonça, cofundadora da Caleb Assessoria Empresarial, cientista contábil, pós-graduada em controladoria, coaching executiva e de negócios, consultora tributária e financeira, mentora de negócios, apresentadora do programa Hora Empreendedora na Rádio Black Sampa. Ela é certificada pela FCU em Partnership with Febracis, International Coaching, em Flórida, Estados Unidos. Colunista do Clube de Negócios, Agora que São Elas, ela é palestrante, pisciana e sonhadora que realiza. Vera Araújo, cofundadora do Grupo Caleb Empresarial, empreendedora há 23 anos, formada em Ciências Contábeis e Gestão Financeira. Ela é consultora de RH e de Finanças, cientista contábil, mentora executiva e de negócios, com certificações internacionais na Flórida Christian University, Orlando, USA. Apresentadora do programa Hora Empreendedora na rádio Black Sampa. Ela é palestrante e treinadora.
Você sabia que 80% das pessoas não sabem fazer networking? 15% delas até iniciam, mas não conseguem terminar. Somente 5% da galera faz networking de forma assertiva e monetiza com isso através do ganha-ganha. Mas networking tá cheio de mito, né, meninas? E aí, como funciona o networking para vocês? Quem inicia? Pelo visto, 80% está sentado nessa bancada. Não. Eu vou em nossa defesa. Exatamente. Começa assim, sempre com aquele silêncio, network, uma gargalhada pra poder esquentar, gente. É dessa forma. Network é observação, né? É a gente entender como que o outro vai reagir à nossa abordagem. Então, network é muito importante. Eu aprendo muito todo dia sobre isso. E, na minha opinião, não tem empresa, não tem negócio que sobrevive sem network. Se o dono da empresa ele for totalmente avesso a conhecer pessoas, a se comunicar, ele tem que ter alguém que faça. Ele tem que contratar alguém para fazer, porque é muito importante. Olha, eu posso dizer que eu não fazia network assim, sabendo o que eu estava fazendo. Tá. Era muito intuitivo e pouco. Fazer mais um network, eu era muito a passagem. As pessoas vinham até mim, ai, como que eu consigo isso, como que eu consigo aquilo, que você conhece alguém para me indicar, então era sempre assim. Mas eu trabalhar o meu network, a minha rede de relacionamento, era muito pouco. Eu tenho contatos de amigos desde o pré. Tá. Então eu continuo com esses contatos, venho trazendo, mas era por uma amizade, não para fazer negócios. Eu não tinha esse intuito. E quando eu ia a eventos, palestras, eu sempre fui muito técnica, então eu ficava muito brava naquele momento. Vamos fazer network. Eu falava, ai, saco, que horas vai vir o negócio que é pra eu aprender? Tá. Eu tive que fazer uma transformação grande na vida aí para entender o que era o network, praticar e trazer para mim. Hoje eu não vivo sem ele. Legal. E diga lá, como é o networking para os advogados, Keissana? Porque é uma classe bem segmentada, né? Olha, network para os advogados, assim, é 24 horas, eu entendo. Porque nós fazemos muitas parcerias, né? E o advogado, ele tem que estar respirando network. Então, é comunicação, e envolve trabalho social. O advogado, na faculdade a gente já aprende. Se o teu vizinho não sabe que você é advogado, é porque você não é um bom advogado. Porque todo mundo tem que saber. O seu vizinho, os parentes, todo mundo tem que saber. Uma colega minha falou assim, nossa, você acredita que a minha vizinha não sabia que eu era advogada? Ela falou pra mim, eu falei, nossa, o bairro todo sabe que eu sou. Isso é que eu quase não falo. Eu falei, então sinal que eu tô bem, né? Que eu sempre... E eu também, assim, era muito parecida com a Soraya em relação a isso, né? Nas palestras, nos cursos, o meu interesse era focar ali no curso, no teórico, aí tinha essa questão, né? Então pra fazer o network, eu falava, mas eu ficava assim, que chatice também, né? Eu falava, mas que coisa, eu quero saber, eu quero aprender aqui. Mas assim, na verdade, nesse intervalo que você vai e conhece uma pessoa no cafezinho, tudo, você tá fazendo, né? E a minha primeira faculdade foi de administração de empresa. Então, isso daí já veio muito da administração de empresas, que você precisa fazer o network, até porque um administrador, ele lida muito com pessoas. Sim. E o network são pessoas. E com ONG, Ana? Você que tem tanta especialidade nisso, o quanto o network é importante quando a gente participa de uma ONG, precisa, né, da doação, da boa vontade das pessoas? Acho que tem uma coisa que vem antes do network, que é confiança. Tá. Quando você fala de organizações, quando você fala de ONGs, você está falando que você é a personalidade da ONG. Tá. Então isso faz muita diferença. Então, por exemplo, eu fiz uma ação para uma amiga que precisava de uma grana, as pessoas não doaram para ela, doaram porque me conheciam. Então, quando a gente fala de network, a gente precisa levar em consideração que tem a questão da confiança. Da reputação. Da reputação. Então, por exemplo, por que nós estamos aqui? Porque você conhece o nosso trabalho, você acreditou que a gente podia agregar e você nos trouxe. E uma coisa é que, com toda essa mudança que está acontecendo, acho que o desafio maior hoje é que antes as pessoas acreditavam que entregar network, fazer network é só entregar cartão. Hoje já não funciona mais desse jeito.
ou você cria um relacionamento e o relacionamento é ter interesse real pelo outro, né? Porque tem muitas pessoas que só entram em contato com você, comigo e com as minhas que estão aqui só para pedir e querem resultado. Então eu acho que o network, ele para além da palavra network, existe questão da confiança e da conexão. Então assim, eu não me conecto com pessoas que não sejam os mesmos valores que o meu. Porque eu não vou perder tempo e querer convencer a pessoa a fazer o que eu acredito que é certo. Então, eu acho que quando o network é genuíno, não interessa se você gosta ou não da pessoa, ela vai entregar e você vai entregar. E é uma coisa que eu sempre digo, quando eu falo até com meus coaches, né, que relacionamento, qualquer troca, se eu ganho e você perde, você está sendo enganada. Se eu ganho se você ganha e eu perco, eu estou te enganando. E o que dá certo é quando os dois ganham. Então, qualquer relacionamento se torna um bom network quando a gente aprende que é 50-50. Eu faço a minha parte, você faz a sua, e aí não tem como gerar problema no meio desse caminho. Eu quero até acrescentar que a confiança é muito importante, mas eu diria que um primeiro passo do network é a coragem. Né? Eu quero até falar da minha experiência. A primeira vez que eu fui em um evento e que eu vi tanta gente, eu não vi a hora, porque isso está em mim, eu não vi a hora de levantar e sair falando com aquelas pessoas. Eu queria dar um jeito de saber o nome de todo mundo. Então eu fiquei muito assim agoniada. E na ocasião eu estava com o meu sócio, que é homem, mais retido, mais, né, calmo, observa. E aquilo me irritava. Eu observar o quê? Que eu já quero falar com as pessoas. A gente não veio aqui para isso, para conhecer o povo, para entregar cartão. Então, para mim, era uma oportunidade. Tinha umas 30 pessoas, eu queria falar com todo mundo. E aí ele ficou me segurando, mas no final eu consegui falar com todo mundo e dei um jeito. Aí o segundo evento, que eu fui com ele também, porque ele me ensinou bastante sobre network, né? Mas o meu é mais avançado, assim. Eu tava no 4.0, ele tava no 2, Aí tinha muita gente também, tinha umas 300 pessoas e o pessoal do Sebrae. Alguém quer fazer uma pergunta? Na hora, não tinha nem pergunta pra fazer, né? Bem Kátia Teixeira, eu não tinha pergunta. Aí eu fiquei pensando, que pergunta eu vou fazer? Mas eu levantei a mão e peguei o microfone, e aí eu falei, deixa eu lembrar de alguma coisa que esse homem falou pra fazer a pergunta, mas a minha ideia era me apresentar. Oi, gente, meu nome é Milene, eu trabalho com site, eu faço site, marketing digital. A minha pergunta aí eu fui, então acho que tem que ter esse negócio da atitude, da coragem de vender o seu peixe. Gente, desse evento eu saí com 6 sites vendidos. 6 sites vendidos porque eu tive coragem. E aí, o que a Ana falou é muito importante. Só que se você não tiver a coragem de ir lá e dar a cara pra bater e depois sair distribuindo o cartão pra todo mundo, e hoje tem até curso pra isso, né? A Kátia mesmo ensina, gente, fazer network. Então, hoje tem até curso para desenvolver. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso, não tinha quem ensinasse. Eu fui porque era de mim querer falar com as pessoas e aparecer. Tal. É uma coisa minha mesmo. Mas eu percebo quantas pessoas têm dificuldade, né? Você contrata vendedor e você leva ele pra roda e ele, mas tô com vergonha. Aí, ou tem que botar pra fazer o curso da Kátia, ou não serve pra fazer aquele negócio. Conta da timidez, né? Como é pra você? Eu falo que nós, hoje, no mundo corporativo, sempre pensamos no network vinculado a negócios, né? E a gente sabe que não é totalmente isso. Você também faz network na amizade, você cria uma amizade através do network e tudo mais. Eu tenho muitos essas ligações nos eventos. Quando eu estou agora, ultimamente é muito aplicativo, né? Gente, é uma coisa louca. Do que eu tenho de contatos de pessoas que estão no aplicativo, motoristas, tanto homem como mulher, mas quando a gente trabalha aquela forma de estou fazendo sem saber que está fazendo, acho que não gira tanto, né? Sim, quando você isso mesmo, quando você identifica que você pode naquele momento usar a ferramenta tal, falar tal palavra para trazer para próximo, que acho que é o essencial. Que é que nem a Milene disse, né? Hoje tem curso, a Kátia está fazendo também, Conexões Prósperas aí, que eu fiz parte, foi maravilhoso. E ainda você disse aquela indicação inicial, que aqueles primeiros minutos é que você consegue fazer a conexão. Isso, são importantes. E através disso que eu tenho observado. Então, esses são os minutos que ela comentou, é isso que eu vou começar a gerar uma amizade, gerar um negócio e gerar aí, de repente, futuramente, um novo negócio, né? Acho super... Delícia de papo, né, gente? Tô adorando. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, não.
Calebre Empresarial surgiu de um sonho compartilhado entre essas duas mulheres. Sabe aquela vontade de fazer diferente? Pois bem, foi isso que as impulsionou a constituir essa empresa de gestão empresarial. Fora da caixinha, baseado em pessoas e resultados, ajudam empreendedores a alcançar os resultados esperados da sua empresa, de sua equipe e de si mesmos, através de ferramentas como coach executivo e de negócios, contabilidade, gestão de pessoas, treinamentos e muito mais. E aí, tudo bem? Eu sou Wesley. Você já conhece a RP Plus? Somos uma empresa que trabalhamos com cortinas de ar comercial e industrial. Fabricamos cortinas de PVC, partes altamente resistentes, lixeiras para coleta seletiva e muito mais. Trabalhamos para atender você da melhor forma, na sua empresa ou onde estiver. Entre agora em nosso site, é www.rpplus.com.br ou, se preferir, pelo telefone. É 2217-8260. RP Plus, desenvolvendo ideias e garantindo o futuro. Quem são vocês? RP Plus! Quem são vocês? RP Plus! Quem são vocês? RP Plus! Voltando aqui, a gente estava conversando aqui nos bastidores, quando que nós somos interesseiras ou enxergadas como interesseiras e quando, na verdade, estamos nos fazendo interessantes, né? Então é um grande mito do networking, como você vai se apresentar. E aí, por isso que é importante, de repente, você ter uma apresentação elaborada, que dentro do meio a gente chama de pitch, tem vários tipos de pitch. Como que vocês, agora dentro de um evento, primeira vez, não conhecem ninguém, um evento grande, qual é a abordagem? Vocês têm um pitch pronto, ou vocês ficam receosos de falar, ou ainda tem mais, vou pôr mais uma picada nesse papo. Mulheres. Para a mulher o network é mais difícil, porque pode parecer que nós estamos querendo algo mais que um simples negócio? Posso falar? Bacana. Eu acho que ser interessante, não interesseiro, é você olhar para o outro. Então, até falando de uma dica simples, né? Quando você vai se apresentar, se você presta atenção na apresentação do outro, você conecta o outro ou com o seu negócio, claro que tem que ser verdadeiro, ou com um negócio de outras pessoas, né? A Ana Minuto, ela dá coaching para pessoas afrodescendentes, é uma especialidade, uma das especialidades dela. Então, quando eu me conectei com ela, eu falei, poxa, eu tenho pessoas que precisam, que às vezes tem baixa autoestima, que precisa desenvolver. Sim. E tudo mais. Então eu já falei isso pra ela. Teve até um caso que eu passei pra ela, bem na época que a gente se conheceu, de uma pessoa que tinha passado preconceito com o chefe e precisava passar por um processo de coach pra se libertar daquilo, né? Não vou citar o nome, mas a Ana deve lembrar. É a conexão, você lembrar que aquele serviço, eu não precisava fazer coach ali naquele momento, mas outras pessoas precisavam, então conectar o outro. E, cara, respondendo sua pergunta, eu acho que é muito mais fácil fazer network com mulheres do que com homens, tá? Por quê? Eu acho que com a mulher você pode tocar, você pode sorrir, você pode elogiar, sem parecer entrona, vulgar. O homem, ele se assusta com o nosso Então existe isso, gente? Então existe, é um mito. Vocês acham mesmo que por sermos mulher, o networking dificulta por conta do nosso comportamento? Não acredito que dificulta, mas a gente vem do histórico machista, onde eles acreditam que se a gente está dando um sorriso, a gente já quer ir para os finalmente. Entendi. Então, eu sou da área de tecnologia, então como área de tecnologia eu sou muito direto e objetivo. Tá. Então, para mim é muito mais fácil fazer relacionamento com homens, mesmo porque é um ambiente que eu sempre vivenciei, né? Agora, eu também na época de tecnologia, era só eu de mulher, por exemplo, na tecnologia, eu não vivia sorrindo, não vivia colocando a mão, não permitia que eles criassem, porque eles criam, sim, qualquer motivo para dizer, ela tá dando mole para mim. Então, mas é uma questão de postura também. Mas quando eu saí da tecnologia para ir para o empreendedorismo, foi muito desafiador.
Porque era muito séria, muito quadrada, muito quadrada. Sim, não. Só na mímica, quase não falava. E se falava era tá, porque eu tinha que ser assertiva, eu era a única mulher. Depois que eu vim pro mundo do empreendedorismo... Não quero. Não. Depois que eu vim pro mundo do empreendedorismo, gente, eu tive que virar uma pessoa de bem. Eu era uma pessoa de bem. O sorriso. As roupas, cinza e azul marinho. Então, quer dizer, acho que dependendo do ambiente que você está, você precisa observar. E hoje, quando, por exemplo, eu trabalho com aceleração de startups, os meninos, eles são mais novos, então eles têm uma outra consciência em relação ao respeito à mulher. O que um homem de 60 anos ainda não conseguiu, né? Entender, compreender que não pode ser invasivo, que não pode elogiar a perna, que não pode... Porque aquela história, esse só foi fazer um trabalho numa startup e o cara pegou e falou pra mim assim, nossa, mas seu cabelo é tão bonito. Eu falei, meu Deus, o que será que ele quis falar com isso, né? Porque é isso. Pra que você precisa elogiar todo o tempo? Qual o motivo? Entende? Você está falando sobre diversidade, está falando sobre essa invasão que eles fazem. Então, tudo, eu acho que acredito, como eu sempre fui muito estratégica, eu tive que me tornar estratégica, tudo é estratégico. Quando você vai fazer network, não é diferente. Mas você sabe que o elogio é uma ferramenta utilizada no network. Eu elogio você? Sempre elogio. Eu falei, nossa, ela tá com o Bob do Lions. Entendeu? Eu sempre elogio, mas nós aprendemos no mesmo curso que a gente só pode elogiar quando tem algo real para elogiar. Verdade. Que aí você cria uma relação genuína. Sim. Então, são dois ambientes diferentes e que você vai tendo que se adequar a esses ambientes. Ah, existe difícil? Existe fácil? Não, na minha visão existe prática. Sim. Quanto mais você pratica, mais você... Então, quer dizer, quando você vai falar de comunicação, como é que você comunica? O que o pessoal usa visual, auditivo? Então, quer dizer, tudo é aprendizado e prática. Olha, eu vou falar pra você que no pitch é uma coisa que eu falo, gente, é um negócio com um nome tão pequeno e me deu uma surra pra criá-lo. Eu falo, sou Soraya, contadora, trabalho com gestão de negócio, acabou. E a pessoa falava, mas o que é gestão de negócio? Eu falava, gente, você precisa já. Já que você não sabe o que é, você já tá precisando. Porque senão que não tá exercendo. Então, eu sofri, realmente, fui fazer o curso da Kátia e passei, assim, um fim de semana montando meu pitch para 30 segundos e não dava. E eu falava, eu tô dizendo o que eu quero dizer, mas a pessoa não tá ouvindo o que eu quero dizer. Então, a ferramenta pitch foi um desafio. E eu falei pra Vera, como que uma coisa tão pequenininha tá me dando tanto trabalho? Mas deu. E vai dar trabalho. Muito bem o que você está falando. É uma coisinha tão pequenininha que dá tanto trabalho e vai te gerar trabalho. Amém. É a venda de ideia tão perfeita, né? Que realmente você consegue dizer para o outro a proposta de valor, como você entrega isso, quais são seus valores. O pitch é muito bem elaborado diante das regrinhas, né? De todas o passo a passo. Ele fica. E você participou de um evento junto comigo e você viu a diferença de pessoas que não sabem fazer pitch. Né? De pessoas que sabem fazer pitch. E quando nasceu, eu fiz igual mãe, olha pro filho, olhei pro pitch e falei, que bonitinho, tá a minha cara. Foi bem assim, nasceu meu filho. E na parte de networking, assim, eu trabalho muito mais, o meu público é muito mais, eu tenho muito mais adesão de homens. Acho que a parte contábil, de consultoria financeira, muito mais eu tenho atendimento a homens. Eu também sempre tive que ter essa postura muito firme, muito direta, muito assertiva para não dar margem. E quer me elogiar, elogia minha inteligência. Eu falava isso em reuniões. Se um dia você estiver satisfeito com o trabalho, elogia o meu trabalho, não elogia a minha pessoa. Sim. Eu sei que eu sou maravilhosa, não precisa falar não. Porque com o homem você tem que lidar. Gente, não sei o porquê, mas acabou. Eu nunca tive uma situação de invasão. Sabe? Então sempre houve o respeito. Eu já me impunha ali. Quando eu fui pro mundo do empreendedorismo feminino, sabe aquelas cenas de videocassetada que tem o mar jogando a pessoa pra lá e pra cá? Era eu. Eu levei um couro do empreendedorismo feminino. Porque eu não sabia. Eu era assim, pá, pá. Aí o povo vinha, amor, ai querida. Eu falava, por que estão me chamando de querida? Então, que ela já era aquela desconfiança, né? Você tem cartão? Eu falava, tenho. Tipo, mas não queria nem entregar. Eu não oferecia o cartão, as pessoas me pediam e eu tava guardando. Tipo, porque o que tá acontecendo? Em que mundo estou? Foi muito desafiador, não foi fácil. De vez em quando eu ainda tenho umas recaídas, às vezes estou em evento e eu tô querendo ficar lá no meu cantinho pra eu aprender.
E agora a gente já se tornou mais público, né? Tá na TV, tá na rádio, faz palestra, tá em vários lugares. Então sempre tem alguém que quer falar com você. E tem dia que eu falo, eu queria hoje só ficar no meu cantinho. Agora eu já entendo alguns atores que reclamam quando vão tirar selfie. Aí a Vera falou, Estrela, desce. Mas é a real, só que eu já aprendi, antes me doía. Era uma coisa assim que eu me sentia invadida, porque eu não sabia lidar com aquele mundo. E agora eu aprendi. Então assim, no universo feminino, 80% das mulheres têm filhos. Então quando elas se aproximam, elas começam a falar de filho. Eu não tenho filho. E aí eu já busco na cabeça, o que eu vou falar em comum? Opa, tenho afilhado, bora lá. Eu sei o que é uma criança. Então a gente vai se conectar, a gente vai ter assunto. Mas foi um processo. Falar assim, nasceu a Soraya do empreendedorismo feminino do dia pra noite, não. Foi um processo bem difícil. E Cleição, vale a máxima de que o networking para os advogados só vale se for com outros advogados? Não. Pode ser também com outros. Não, porque assim, você de onde menos espera. E o advogado, nós temos várias especialidades, né? Pode ser direito do consumidor, pode ser família, pode ser criminal, pode ser ambiental, pode ser tributário, uma empresa para reduzir impostos, reduzir TCMD no inventário. Então, assim, tem vários assuntos. O direito, a pessoa não tem como viver uma vida e não precisar do direito, tá? Entendeu? Então, assim, agora essa questão que você estava falando do pitch, eu fui ter noção disso com você. Participando, aí ela, vamos fazer um pitch. O que é isso? Por isso que eu estudei os últimos 8 anos da minha vida. Que bom! Não, eu falei assim, pitch, aí eu vi o pessoal, né, fazendo a apresentação. Não sabia que tinha essa conotação, né? Agora, em relação a pessoas, relacionamento, eu me relaciono mais com o sexo masculino. Assim, eu acho que eles são mais claros, mais objetivos, não gosto de muito mimimi, não tenho paciência. E às vezes meu pai até falava assim, nossa, eu não sei como é que você vai casar, né? Tem que ter paciência. Então assim, não tô falando que a mulherada é cheia de mimimi, mas é que nem a Soraya falou, né? Você tem que ter um pouco mais de paciência, dar mais atenção. Homem não, é papo, entendeu? O que tem para resolver é isso. E é prático, é célere, sabe? Já resolve logo. E eu gosto disso, porque é muita coisa. O meu trabalho é muito intelectual. Sim. E você tem que estar ali. Então, assim, eu não gosto de muita enrolação. Sim. Sabe? A pessoa passa meia hora para chegar naquele ponto, enquanto o outro vem ali em 5 minutos, falou tudo que eu faço, ficou meia hora para falar. Então, assim, eu tanto gosto de me relacionar com mulheres, me relaciono muito bem. Mas, por exemplo, no escritório lá, nós somos 2 homens e eu. Então, assim, as minhas parcerias, eu tava pensando um dia desse, desde quando eu comecei a advogar, ser advogada há 11 anos, eu sempre fui a única mulher do escritório, sempre 2 homens e eu. 2 homens e eu. Entendeu? Então, tá bem servida, né? Colegas, né? Vai contra a estatística. Não, assim, porque a gente se relaciona bem, não tem, sabe? Então, assim, não sei, de repente eu, com mulheres, posso até lidar muito melhor, né? Mas, assim, eu não vejo muito essa questão de competição. O homem não é tão competitivo em alguns termos. Isso, e eu também, assim, nunca tive problema de falta de respeito com colegas. Não sei também, deu me posicionar. Eu acho que o homem é mais corporativista, eu acho que não tem muito a ver até com competição, mas eles são mais corporativistas do que as mulheres. As mulheres, é fácil assim, quando você vê corrupção, quando a gente fala em corrupção, por exemplo, o índice de mulheres corruptas são infinitamente menor do que o índice de homens corruptos. E aí você fala, mas então ele foi corrupto? Não, ele foi conivente quem foi corrupto. Então se tiver ali um grupinho, eu vou dedar o meu amigo? Não, eu não vou dedar o meu amigo. E aí você está conivente com aquilo que aconteceu. Então, às vezes, quando você vai lá estudar, a tendência, exatamente, eles às vezes são mais cúmplices, e mulher às vezes não é cúmplice. Ela, olha, tá errado, pode ser minha melhor amiga. Infelizmente, você tá errada, eu vou ter que te dizer que você tá errada, né? E melhor amiga é pra isso. Exatamente. Fala, discorda, né? É muito bom. Eu discordo mesmo, porque a gente tem
umas programações assim que a gente precisa questionar. Tá. Nós não viemos do corporativismo, né? A gente começou a trabalhar, a pensar em trabalho, em ir para fora, pode-se dizer que há pouco tempo. Todo ser humano é competitivo, basta você ter um ambiente para que ele possa desenvolver isso. E é necessário ser competitivo até para você pensar em novas possibilidades. Quando a gente fala de relações humanas, a gente está falando que existe um patriarcado, existe um machismo em cima disso. Que todos os dias faz questão de lembrar que eu sou seu inimigo. E todos os dias faz questão de lembrar que eles são cúmplices. Por quê? Eu tiro as mesmas possibilidades, eu tiro as mesmas oportunidades. Então, mas aí, até concordo contigo, mas quando eu falo em competição, muitas vezes você está competindo com você mesma, em se tornar melhor, em entregar o melhor movimento, às vezes não é com a outra. Não estou dizendo nesse sentido, mas eu estou dizendo que são coisas que a gente precisa pesquisar e questionar. Ou mudar. Né? A gente precisa repensar a nossa forma de agir. São 52% de mulheres que são empreendedoras. Sim. Eu vou ter que me relacionar com elas. Como é que vai ser? Quais são os pré que eu já tenho que me atrapalham nessa relação? Sim. Então, todos os dias eu olho o quanto eu sou tão machista quanto eles. Sem dúvida, mas não tem dúvidas. Né? Então, assim, acho que a gente tem que começar também a pesquisar, observar, porque network, você faz network com qualquer pessoa. Sem dúvida. Não tem essa de homem ou mulher, se é empreendedor, se não é. O network é feito com qualquer um. A máxima é o quanto você está disposto a se despir de você para se vestir do outro. É bem isso que você está falando, até porque esse é um dos mitos do network. Não dá atenção para o outro, que talvez você entenda que não tem nada para te entregar. Eu falo na questão de que nós iniciamos falando sobre interesseiro, interessado, como se comportar no ambiente, né? E até mesmo no ambiente onde tem homens. Eu normalmente também me dou muito bem com homens, falando com homens, mas não sei qual é o perfil que eu atraio, que são normalmente, eles iniciam falando comigo da vida pessoal, contam-se todas as histórias, sem ultrapassar aquela barreira de, putz, ela está ouvindo minha história, eu estou contando, agora eu posso tocar, porque eu também não sou muito do toque, né? Então ficou, conversou, e depois a gente sempre passa fechando o negócio. Então assim, dá-se aquela possibilidade dele se abrir, conversar e fechar o negócio. Quanto aos eventos que eu já participei, nós sabemos quando o outro está muito interesseiro. Quando ele vem e te às vezes você faz assim, tipo, tá. Tipo, você guarda, você tem aquela coisa de sentir. E quando não, ele se aproxima justamente para fazer girar tanto o seu negócio como o dele. E então, nesses últimos eventos que eu tenho participado muito de eventos de mulheres. Porque a gente não consegue também trazer muitos homens para fazer girar os eventos. E dentro dos eventos das mulheres, muitas delas já se posicionaram melhor na parte de não se mostrar interesseira. Por quê? Elas vão buscar mais informação de mostrar interessada no seu negócio, de como fazer, porque a gente tem esse outro lado de também ajudar a alavancar o seu negócio. Porque eu quero que faça comigo, então eu vou fazer com você. Mas assim, dentro dos dois ambientes, tanto homem como mulher, eu tenho conseguido me importar muito bem, tenho trazido muito para próximo. Dos homens, é que eu te falei, tem essa conversa, inicialmente começa sempre falando dos homens. A nossa comunicação, 58% da nossa comunicação é corporal, não é fala. Só 7% do que eu falo é que as pessoas que equivale. O que vale é como você se comporta, a maneira como você faz, o teu hábito de pôr as mãos assim, já disse que você é uma pessoa que está apta a ajudar. E ninguém faz isso sem querer. Ninguém faz isso pensando. Quando você está fazendo, é natural. E aí você percebe quando a pessoa não é assim. Quando a pessoa não é assim, ela trabalha muito com essa linguagem de mão. Ela trabalha muito com essa linguagem de mão, tipo assim, estou te ensinando. Faz o que entendeu? E aí quando você está conversando com alguém, né, você acaba abrindo ou fechando a relação. Por isso que 58% da comunicação que a gente tem é através do nosso comportamento corporal. E eu falo que em relação ao pitch, nós tínhamos muito aquele muito formal, muito tal. Falar o que de fato faz. Aí depois, é claro, de aprender como é que se faz, a gente trouxe mais humanizado, mais aquela coisa de entrega, de falar com o público e tudo mais. Então, juntando o corporal, mas o pitch bem feito. Gente, show de bola! Foi delicioso. Então, essa relação de estar em evento com mulheres e saber sentir, porque a gente sente quando é interesseiro, quando está interessado no seu negócio, e também quando é corporativo,
falando com homens, eu tenho me dado muito bem e tenho conseguido fazer aquela linha não ser ultrapassada, tipo, ó, você tá linda, você tá maravilhosa, vamos tomar um café e tal. Gente, eu tô sentindo a única da bancada que tem mais facilidade com mulher. Todas disseram. Nossa, muito bem. Eu tenho idade. Eu não sei se é idade, mas o que eu atraio é mais o sexo oposto. Entendeu? Tanto é que eu tenho muitas indicações de colegas advogados. Que tem um colega que fala, tem um amigo meu que fala bem assim, sempre que você conversando com o advogado, tá perdendo tempo, porque ele tá competindo com você. Aí eu falei pra ele, se você soubesse que 50% da minha clientela são indicadas por colegas advogados, entendeu? E assim, 90% do sexo masculino. Então, assim, é uma coisa que veio. Eu também não sei se é porque a minha família, que eu fui criada mais, a família paterna era muitos homens. Então, sempre no meio de homens, eu acabei me sentindo à vontade, pensando até parecido com eles. Então, eu vejo assim um ambiente salutar. No início, para mim, foi muito difícil, porque eu não conhecia esse lado. O meu mundo de competição sempre foi comigo mesmo por conta do balé, sempre disse isso, eu competia comigo mesma. Eu estava treinando aqui enquanto a outra bailarina estava treinando ali. Então, pouco importa se ela levantava a perna 5 centímetros a mais do que eu, não tinha, ou eu levantava a minha perna também, então a competição não era entre nós, era a minha posição e a minha performance. Então eu nunca vim desse negócio de competir com outras pessoas. Eu compito comigo mesma, sempre. Entreguei isso, você podia ter entregado melhor. É um saco. É um saco. Mas o que eu quero dizer agora eu tenho que ser sincera. Eu não... eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em lidar com esse sagrado feminino. Eu fui em alguns eventos, não vou mais. Me perdoe, não é pra mim. Entendeu? Eu respeito quem faz, mas a primeira vez que eu fui, que eu tive que tirar o sapato, começar a dançar com os lenços, eu preciso entender o motivo pelo qual eu tô fazendo aquilo, né? Então, enquanto a coisa não conecta, a gente tá falando aqui em conexão, né? Quando a coisa não conecta, não adianta. Então, eu tenho amigas que falam de sagrado feminino, eu acho um barato, consigo bater 10 minutos de papo, mais do que isso eu não consigo, realmente, literalmente me transcende, não consigo me concentrar. Não consigo mais ouvir, eu consigo 10 minutos. Então isso eu tenho, né? Da gente respeitar o estilo de mulher que a gente se relaciona, né? Não são com todas que eu consigo me relacionar mais tempo. Eu prefiro mulheres mais parecidas comigo, né? É isso. Eu acho que com todas que tem aqui. Mas próximo. O punch realmente respeitar o estilo de mulher que você é. Mas você tem que ser mocinha, você tem que gostar de roupa. Mas a questão do network tem a ver também com adaptação, né? Sim, claro. Por isso que eu passei pelo mar revolto. É escutativa. Eu não espanto os homens, mas eu digo que eu tenho uma facilidade muito grande em lidar com as mulheres. Eu acho que também tem a ver com a criação, talvez, porque eu cresci numa casa cheia de mulheres, né? Mulheres diferentes. Então, a minha casa literalmente era a casa das 7 mulheres. E eu sempre tive a mulher como a forte, a que resolve tudo, a que faz as coisas acontecerem. Não que os homens não fossem, mas no final eu vi, assim, tem a ver muito com criação, né, coach? Eu vi os homens assim como eles resolviam até ali, mas no final quem resolveu eram as mulheres. Então eu tenho essa facilidade, a maioria, 70% dos meus clientes são mulheres, 75% dos meus seguidores no Instagram são mulheres. E assim, gente, elas me adoram, e elas me indicam, e eu adoro elas, é uma coisa. Não, mas eu também gosto. Eu tenho Tem uma coisa legal, que a gente falou da questão do estilo, porque eu sempre estou me reprogramando, né? Porque eu sou normalmente muito séria. Mas uma forma que eu aprendi a me conectar é sorrindo. Sim. Então, em todo lugar que eu chego, me interessa ser mulher, ser homem, ser vizinha. E aí É isso. Porque aí não tem como a pessoa não conectar. Então, eu acho que também tem essa questão de a gente mapear no que nós somos muito bons. A gente fala de network, fala de comunicação. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito persuasiva.
Só que, dependendo de quem eu estou falando, eu passo a ser grosseira para aquela pessoa. Né? Então, quer dizer, o observar o outro faz toda a diferença na relação. Antigamente eu já ia com sapato, eu já pergunto, você quer com sapato ou sem sapato? Aí você falar pra mim, eu quero com sapato, aí eu dou uma sapatada. Mas se ela falar, não, tudo bem, eu respeito e não dou a sapatada. Então, aqui do network tem muito essa relação, cara, o quanto você está preocupado em realmente atender a necessidade do outro. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre satisfação no próximo bloco. E agora eu quero chamar minha parceira, minha querida, a Jane, do JK Studios, que faz cabelos lindíssimos. Entra lá no Instagram dela, que você vai ver cada coisa maravilhosa que ela faz. O Estúdio JK é especialista em cuidar do embelezamento das mulheres com amor, contribuindo para a elevação da sua autoestima e empoderamento. Realizamos nosso trabalho em um ambiente acolhedor e agradável. Oferecemos atendimento personalizado e especializado, principalmente em mechas e colometria. Para nós, cada cliente é única e terá seus cabelos dos sonhos, com uma cor exclusiva. Ser reconhecido no bairro do Tatuapé e adjacências como um salão de beleza diferenciado e referência para sua especialidade em colometria, tendo como pilares a satisfação, a felicidade de nossos clientes. Meu compromisso é com você na valorização da mulher. Respeito, ética profissional, transparência, sensibilidade e humanismo. JK Studio. Oi, meu nome é Tainá Freitas, eu sou especialista em Instagram. Nós estamos na 6ª aula sobre Instagram aqui no programa da Kátia. Na 6ª aula, eu quero falar para vocês sobre uma pergunta que todo mundo me faz. Como é que eu faço para conseguir mais seguidores? Gente, primeiro de tudo, não se ligue aos números, não se preocupe tanto com os números, porque você pode ter 1 milhão de seguidores e 2 vendas, ou 100 seguidores e vender para 90 pessoas. Então é isso que vocês têm que pensar, como é que eu posso ter mais clientes, mais pessoas que comprem de mim. Um dos segredos para você conseguir conquistar essas pessoas é produzir muito conteúdo. A gente já falou sobre isso na aula passada. Então o que é que vocês precisam? Pelo menos uma vez por dia você está ali entregando conteúdo. No feed, que a gente já conversou, e nos stories aquela constância para as pessoas te conhecerem, para as pessoas acompanharem a vida de vocês um pouquinho. Tendo este ritmo, tendo esta entrega, eu tenho certeza que vocês vão alcançar muito mais seguidores. Qualquer dúvida, me chama aqui nesse Instagram pra gente conversar. Como eu disse, nós vamos falar agora em satisfação relacionada a networking. E aí, esse grande mito que acontece das pessoas confundirem networking com vendas. E uma coisa não tem literalmente nada a ver com a outra, né? Porque quando a gente fala em networking, a gente está falando de satisfação. E nem sempre quando você compra um produto, você fica satisfeito com ele, né? Por isso que é tão importante quando a gente linka as duas coisas, porque às vezes você pode comprar, aí você não recebe em tempo e hora, às vezes você não recebe na cor que você queria, às vezes você não recebe no tamanho errado e vai gerar uma insatisfação. Por isso que sempre que eu falo sobre networking, eu estou falando em satisfação, então aí não é vendas. E para falar em satisfação, a gente tem que usar a palavra escutativa. O que o meu cliente deseja? Né? Eu sempre conto essa história, vou contar aqui também. Quando eu tinha 35 anos de idade, eu ganhei um Vectra Zero do meu marido, com laço e tudo no restaurante. Foi maravilhoso, foi lá, olhei o Vectra, lindo de morrer, cinza chumbo. Amei, jantamos, viemos embora, eu comecei a passear com o meu Vectra e eu comecei a ver vários Vectras. Eram muitos Vectras. E não era de outra cor, era cinza chumbo. Aí eu lembrei e falei, foi numa liquidação? Você comprou o carro? Aí não era uma liquidação, mas hoje que a gente entende de física quântica, sei lá, eu tava vendo a porra dos Vectra cinza pra lá e pra cá, sexta-feira saí pra passear com o Vectra cinza, só tinha gente com Vectra cinza. Eu falei, eu não gosto de ter coisa igual aos outros, eu gosto de ser diferente, e essa é uma característica minha. Falei, bom, enfim, sábado de manhã lá fui eu, para uma agência de automóvel com um carro 0 km, zerinho, cheirinho, ainda o plástico no banco. Parei na agência de automóvel e falei, cara, todo mundo tem Vectra cinza. Ele deu risada. Eu preciso de um carro que não seja um Vectra cinza, eu preciso de um carro diferente, que ninguém tenha, que vai causar impacto. Pode parecer, nunca menti, essa é uma característica minha também. E aí, ele me ofereceu uma Alfa Romeo 164, né, 24 válvulas, o banco esquentava, carro importado, você mexia no botãozinho, o seu banco ia pra frente, mexia no botãozinho, o banco... E cara, esse carro que eu quero, tem muitos desses não, tem poucos desses, manda bala no carro. Tá, então você foi esse carro, ele é 4 anos mais velho que o seu carro,
e você vai ter que dar uma grana em troca, porque é o importado. Aí tudo aqui, quanto é o cheque, amigo? Fala aí, esse carro que eu quero. E aí quando eu voltei para casa, e quando alguns amigos souberam da história, disseram, você foi enganada. Gente, eu não fui enganada. Aquele cara, ele entendeu exatamente o que ele queria. Eu fiquei com aquele carro por mais 4 anos. Depois deles, nunca mais eu tive um carro nacional. Sempre tive importado, porque gosto da mordomia que o carro importado me trazia. Hoje já tem nacionais que tem até. Mas, enfim, foi a satisfação. Então, o olhar do outro pode ter sido uma enganação. Né? Então, o quanto vocês estão trabalhando a satisfação do cliente de vocês, ou vocês estão só vendendo produtos? Eu acredito que a satisfação acontece quando a pessoa te indica outra pessoa, né? Quando você se torna referência naquele assunto. Eu, como trabalho com coaching, trabalho com a questão racial em vários níveis, né? Desde como diz por aí, do colorismo, desde o mais claro até o mais escuro, e cada um tem a sua especificidade, tem a sua necessidade. Quando a gente faz um processo de coaching, quando a gente aprende coaching há 12 anos atrás, davam pra gente 10 ferramentas e você tinha que usar aquela ferramenta pro resto da... E aí eu na ordem certa, né? 1, 2, 3, 4, é aquilo. Sim. E aí eu comecei a fazer outras especializações, inclusive terapêuticas no processo, que me fez compreender o quanto eu entender o meu cliente faz diferença para o meu negócio. Então, eu preciso, se eu vou entregar para você em 5 sessões que você precisa, eu não vou te vender 10. Se eu vou entregar para você o que você precisa para a sua comunicação, mais segurança, eu não vou falar para você que você tem que fazer roda da vida. Então, você entender seu cliente, ele atingiu o objetivo dele e automaticamente ele vai te indicar, porque eu não vendo. Sim. Eu não vendo. Você não viu falando por aí, porque eu sou coach de afrodescendência. Eu não vendo os meus serviços. Tudo que acontece comigo é indicação. Tudo é indicação. Então, se tem alguma empresa, porque alguém indicou, porque você fez o serviço em determinada empresa, é lógico que se eu focar em venda, eu vou vender muito mais. Mas eu ainda tenho esse processo de que eu preciso olhar para o meu cliente como um ser humano antes de ser o meu cliente. Porque aí eu vou entregar para ele realmente o que ele precisa, não o que eu acho, enquanto especialista, que é o ideal. Você quando aplica, quando atua, então você inclusive traz essa questão para os pais. A primeira coisa que eu falo, né, é o melhor interesse da criança, mas muitas vezes eles não estão preocupados nisso, eles querem atingir o outro e a criança é a moeda de troca, é o que vai conseguir, se você foi rejeitada num relacionamento e aquele parceiro não te interessa mais, então o que ele faz não te interessa, não te prejudica, mas se você tem um filho em comum e você ama o filho, geralmente os pais amam os filhos, então se você machucar ali o meu filho e fizer alguma coisa, vai sentir. Então assim, você tem que ter uma escuta ativa, por exemplo. Geralmente, quando os advogados falam assim, nossa, o meu cliente, às vezes, 30 minutos, uma hora, geralmente eu fico 2 horas com a pessoa. Na primeira vez, porque ela tem que... Eu gosto muito dos detalhes, é 2 horas. Nas próximas, que eu já sei tudo, já armazenei, já fiz a colheita dos documentos e tudo, então aí as conversas se tornam mais rápidas e menor, né? Não precisa você gastar tanto tempo, porque geralmente a história se repete. Então é isso. E vai pra prática mesmo. E vai pra prática e é indicação, porque eu fui com ela, gostei, me senti acolhida, né? É isso, é o acolhimento. E claro que você tem que desenvolver um trabalho para atingir o resultado que o seu cliente quer. Mas nem sempre o resultado que o seu cliente quer vai ser melhor para todas as partes. É um trabalho difícil e você tem que ter muita escuta ativa. Na parte de marketing, para a gente entender a satisfação do cliente, a melhor forma é processo mesmo. Então, eu faço pesquisa de satisfação e eu acredito que é muito difícil, né, que praticamente a empresa que está 100%, ela já pode abrir a outra. Então, a última vez que eu fiz a pesquisa, a maior reclamação do meu cliente é que ele gostaria que eu continuasse atendendo ele o processo inteiro, que tem tudo a ver com network. Porque, sendo uma marqueteira nata, e eu gosto de fazer network, sempre gostei, é difícil você encontrar pessoas ali na sua equipe para dar continuidade a esse network, porque o network não é só para conquistar o cliente. Você faz o network depois e continua sabendo da vida dele e tudo mais, para manter. Então, isso é uma dificuldade que eu tenho
e me sobrecarrega demais, porque eu não consigo, né, eu atender o cliente em todas as etapas e eu tenho equipe para isso, mas acho que a pesquisa é a melhor forma de pegar. Porque hoje, por exemplo, na nossa carteira, tem quase 300 clientes. Se eu não fizer pesquisa, eu não vou saber quem está insatisfeito, quem não está insatisfeito, muita gente sai sem falar nada. Então eu tive que implantar essa questão da pesquisa desde o final do ano passado. E aí uma outra questão também que eu acho que é bacana colocar é que assim, a satisfação no marketing digital também está ligada a vendas. Porque outro dia eu liguei para um cliente, até para saber se ele respondeu a pesquisa. Aí ele falou assim pra mim, não posso falar. Eu falei, não, mas quero saber se você tá precisando de alguma ajuda, você tá contente e tal. Aí ele falou, eu tô vendendo horrores, é por isso que eu não posso falar. Então, eu não consigo te atender porque eu tô vendendo muito. Mas se eu precisar de alguma coisa, eu te ligo, tá bom? Tá bom. Entra até na questão do segundo bloco, né? Ele é homem, mais prático, então ele não precisava do atendimento. Então, acho que é a minha maior dificuldade hoje em dar a satisfação para o cliente, levando em consideração que eu trabalhei muito bem o network para trazer esse cliente para dentro da minha empresa. Se alguém souber uma fórmula depois, me conta, por favor. Eu também estou procurando. Gente, olha, eu acho que pesquisa de satisfação, eu já tentei de tudo quanto é jeito fazer com os clientes, eles não respondem. Você acredita? Não respondem. Aí eu liguei para eles e comecei a perguntar. O que acontece? Tá tão ruim que você tá com medo de responder? Não, Soraya, se tivesse ruim eu já falava logo. Eu acho uma besteira. Se tiver ruim, eu te procuro. Se eu não reclamei, tá bom, homem, né? Porque eu falei que 90% dos meus clientes são homens. Então, se tiver ruim, eu te procuro. Se eu não procurei, não falei nada, é que tá bom. Então, eu fico ali, tá satisfeito, não reclamou. Sempre procuro um contato, uma reunião. A gente tá sempre em busca de conversar. E muitas vezes eles conversam sobre a família, sobre o filho, sobre o vizinho, não sobre a empresa, porque com a empresa tá bem, o atendimento tá legal, então tá tranquilo. Na questão da venda, eu tenho a crença de que eu não gosto de vender. Então, assim, eu tenho muitas pessoas falam, nossa, você é uma vendedora nata. Gente, eu não sei onde enxergam isso, porque eu não enxergo. Mas talvez porque você seja isso, fala muito pra mim também, mas porque eu sou uma networker nata, então eu vendo. Mas a venda, quando ligada ao networking, é a venda da ideia, não a venda do produto. Quando você consegue ter um poder de argumentação muito bom, né? E as pessoas viram para você e falam, uau, você vende. Não estou vendendo nada, estou vendendo só a minha ideia, a minha postura, o meu poder de argumentação. Talvez seja isso. Porque assim, todas as vezes que eu fui remetida a vender na vida foi por necessidade. Tinha que ir com 9 anos e vender alho, tinha que vender sal, tinha que vender salgado, então eu ia. Porque ou eu vendia ou não comia. Então eu tinha que vender. Então hoje, quando falo, olha, tem que fazer uma prospecção, gente, eu arrepio. Porque imediatamente me traz essa memória, mas eu não estou precisando. Eu não estou na necessidade. Então eu ainda tenho que trabalhar essa crença da venda. E quando as pessoas falam, nossa, você é uma ótima vendedora, eu fico nessa questão do que eu estou vendendo. Porque pra mim eu não estou vendendo nada. Eu estou contando uma ideia, eu falo com empolgação sobre tudo que eu vou apresentar. É do Bem, é da Cleisan, é da Ana, eu vou apresentar com empolgação. Ou eu nem apresento. Então, se eu não gosto, eu nem apresento. Então, as pessoas dizem, então eu acho que eu não faço a venda. Eu trabalho muito mais na satisfação do cliente, porque pra mim eu não sei fazer. E aí eu queria colocar um ponto só que a gente falou no bloco passado sobre o interessante e o interesseiro. Desde que eu descobri o mundo do network e a fazer isso efetivamente com ferramentas, com conhecimento técnico e não porque eu conheço um amigo que um amigo conhece e vamos me indicar, eu me descobri uma pessoa que as pessoas ficaram muito interessadas. A Soraya é uma escada. A Soraya é uma ponte, porque eu vou apresentar, conheço um bocado de gente e não fico guardando pra mim, não ponho na gaveta e falo, isso daqui só eu vou usar. Vamos todo mundo ver o que é bom. Só que chegou um ponto que isso começou a me incomodar. Porque, como diz aquele meme do Facebook, se só te procuram na hora que precisa, é porque você é importante. O cacete, tá? Você que tá me ouvindo aí, o cacete. Porque só te procuram na hora que precisa, é porque você é importante. Isso é ridículo. E eu aprendi no network que isso é ser interesseiro. E teve um monte de gente que eu achava interessante. E quando tirou a nuvem dos meus olhos e eu enxerguei isso, passou a ser interesseiro e eu risquei do meu caderno. Então, se você que está me ouvindo aí não recebe minhas respostas, você já sabe do motivo. Tá bom. E a galera? Bom, emendando com a Soraya, como nós somos sócios, nós temos um atendimento e realmente a pesquisa de formulários, eles 2 ou 3 que respondem, né? Sempre bem e tudo mais. Só que nós vamos muito para a identificação do perfil do cliente. A maioria do cliente quer que liga. Eu já tive um cliente que chegou a ligar
depois de 2 semanas que eu estive lá para falar assim, você não fala mais comigo? Eu como assim? Vocês ficaram ricas, vocês estão assim, exato, você fala, mas eu falei 2 semanas atrás. Mas eu não falei para você o que eu queria. Tipo, eu estava esperando você me ligar novamente. Então é muito de perfil. Então a gente tem que também ter essa sensibilidade de saber cada um. E aí vem com o encontro da Milena. Não dá para atender todos, né? Sim. Você mesmo. Então também eu já tive reclamações de, olha, você me vendeu a ideia da contabilidade, da gestão tributária, isso, aquilo, e você não me atende mais. Só que eu falei, mas lá no início, eu disse para você que nós temos a equipe onde ela vai te dar todo o suporte. Se você não está sendo atendida da mesma forma, você pode falar comigo. Entendi, não, tudo bem, eu achei que era todo o processo com você. Tá. É um sistema de conversar também, né? Então, às vezes, num determinado momento, eles se sentem largados, né? É porque é bem a fase da pirâmide, né? Do chefe mediano, né? Você não está nem na base e nem no chefe ausente, porque a empresa depende de você. Eu tenho um cliente dos motéis que compram descartáveis da gente, que só faz pedido comigo. A minha empresa tem 37 anos. Eu falo para ele, Ricardo, não tem condição, eu não atendo mais ninguém. Não é que eu não atendo você, eu não atendo mais nada, nem lembro que a Talana existe. Para mim, eu nem lembro que eu tenho essa empresa. Ele fala, mas eu não quero conversar com você, quero fechar com você. Então, o que eu faço com ele? Eu tenho um plano de ação. Eu converso com o Ricardo 4 vezes por ano. Ele fecha trimestral comigo, eu passo o pedido, entrego e depois eu ligo. Recebeu, Ricardo? Recebi. Tá feliz? Estou feliz. Então, tá bom. Mas é claro que existe uma construção toda entre nós. Quando eu comprei o meu primeiro apartamento, maluco, difícil de pagar, né, uma coisa doida, em vez de comprar em 28 anos, eu quis comprar em 4 anos, eu sentei à mesa desse cara e falei, Ricardo, nós compramos um apartamento. Ele olhou pra mim e falou, como? Nós compramos um apartamento, eu preciso que você compre. XPTO, desculpa de identificante de assistente, compra pra mim, porque senão eu não vou conseguir pagar a parcela. E quando a gente trouxe a primeira escritura do nosso primeiro apartamento, a primeira pessoa que eu liguei, depois do Aníbal, que estava comigo, claro, foi o Ricardo. Porque ele me ajudou. Então é um cara que o resto da vida... E aí, claro, né? A gente esqueceu de uma palavrinha que tem que fazer parte do network, que se chama gratidão. Se você não for grato com as pessoas que te deram as primeirinhas oportunidades, aquelas lá no início, você não vai conseguir fechar a conta quando você estiver no topo de uma montanha. Então, gratidão por vocês estarem conosco toda segunda-feira. Beijo.